Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, eu proponho abordarmos os conceitos fundamentais da estrutura conceitual básica da contabilidade voltada à análise das demonstrações contábeis. Na sequência, vou abordar com vocês um pouco sobre a estrutura das demonstrações contábeis, que nós vamos ver que são as demonstrações do balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e a demonstração do fluxo de caixa. Na sequência, eu vou trazer para vocês uma metodologia de análise que ela é proposta pelo Eliseu Martins, Miranda e Diniz, no livro de Análise Didática das Demonstrações Contábeis, o capítulo 3. Ele ficará para leitura complementar de vocês também. Como vocês já sabem, existem alguns relatórios financeiros que são obrigados a serem emitidos pelas empresas de capital aberto. E a base legal para essa obrigação consiste na Lei das Sociedades por Ações, que é a Lei nº 6.404/76. É importante ressaltarmos que essa legislação ela foi alterada pela 11.638 de 2007 e pela 11.941 de 2009. E existe o CPC 26, que também pode trazer uma complementação aí na leitura de vocês quanto à temática. Ele apresenta a estrutura das demonstrações contábeis. Bom, de maneira geral, aqueles relatórios financeiros padronizados emitidos pelas empresas, de maneira obrigatória, eles visam fornecer informações que sejam úteis para a tomada de decisão dos usuários. Bom, quais são essas demonstrações obrigatórias aí, Balanço patrimonial, ADRE, ADRA, ADMPL, ADFC, ADVA, e aí está incluída também as notas explicativas. A DVA, demonstração do valor adicionado, ela não é obrigatória para empresas de capital fechado, para sociedades limitadas, ok? E gostaria de ressaltar também que a DFC, a demonstração do fluxo de caixa, ela não é obrigatória para empresas fechadas, em que, no fechamento da data do balanço, o seu PL é inferior a 2 milhões. Eu gosto bastante de trazer sempre essa visualização gráfica sobre a integração das demonstrações contábeis. Quando eu analiso as demonstrações financeiras nessa abordagem de integração, o poder informacional ele é potencializado. E isso é algo que eu proponho a gente a fazer durante a disciplina. Apesar da gente olhar com um foco maior, como analistas aqui, as três demonstrações já mencionadas, Balanço patrimonial, DRE e DFC. Vejam que nessa imagem o balanço patrimonial é uma representação aí da situação econômica, financeira e patrimonial da organização, em que eu tenho, por exemplo, a conta caixa, e eu consigo abrir e analisar com profundidade a conta caixa quando eu olho, por exemplo, a DFC, em que eu vou ter a explicação dessa variação de caixa por um determinado período de tempo. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a DRE, que é outro foco que nós teremos aqui, Eu posso abrir o resultado, o lucro, o prejuízo do exercício e entender qual foi essa dinâmica de receitas, custos e despesas que me deu a oferição daquele lucro específico. De acordo com o CPC 00, as partes componentes das demonstrações contábeis se interrelacionam porque refletem diferentes aspectos das mesmas transações ou outros eventos. Bom, quanto à estrutura conceitual básica aí da contabilidade para os relatórios financeiros, nós vamos utilizar o CPC 00R2. Como vocês já estudaram na disciplina de teoria, existem dois grandes grupos de características qualitativas da informação contábil, São eles as características qualitativas fundamentais e as características qualitativas de melhoria. Dentro das características qualitativas fundamentais, a informação contábil, ela precisa ser relevante, ou seja, ela precisa ser capaz de fazer diferença nas decisões que vão ser tomadas aí pelos usuários da informação contábil. Ela precisa fazer a diferença na decisão. E ela só faz a diferença quando? Quando ela tiver valor preditivo e valor confirmatório. A informação ela tem valor preditivo se ela puder ser utilizada como dado de entrada em processos empregados pelos usuários, para predizer futuros resultados. A informação ela vai ter um valor confirmatório, ou seja, de feedback, quando ela desempenha um papel importante em termos de confirmação ou correção de expectativas anteriores, tudo bem? Um ponto importante que a gente precisa considerar é que quando a gente menciona a questão de uma informação ser relevante, nós precisamos abordar a questão da materialidade, É material se a sua omissão ou a sua divulgação distorcida puder influenciar decisões que os usuários tomam com base na informação contábil financeira. Então, uma das características qualitativas fundamentais corresponde à relevância. Mas vejam, uma informação ela, para ser útil, além de relevante, ela precisa trazer consigo a representação fidedigna, concordo? Então, para que ela seja útil, ela precisa representar de maneira fiel, o fenômeno que se propõe representar. E para que uma informação ela tenha sua representação fidedigna, ela precisa ser uma informação completa,
ou seja, incluir toda a informação necessária para que o usuário compreenda o fenômeno sendo retratado. Ela precisa ser neutra, ou seja, ela precisa de um retrato neutro da realidade econômica, desprovida de vieses, né, na seleção ou na apresentação da informação contábil financeira. E também essa informação ela precisa ser livre de erro. Significa que não há erros ou omissões no fenômeno retratado. Então, vejam, o processo de elaboração e apresentação de um relatório financeiro que impõe custos, esse custo ele não pode ser maior do que o benefício da sua divulgação. Uma vez que esse benefício ele é maior do que o seu custo de divulgação, o que deve ser considerado pela contabilidade é que a informação gerada ela seja útil para a tomada de decisão. Para uma informação ser útil, ela precisa ser relevante, como já mencionado, ou seja, ela precisa ter valor preditivo e valor como feedback. E também, além de ser relevante, essa informação ela precisa trazer uma representação fidedigna, de modo que essa informação seja completa, neutra e livre de erros. Muito bem, até agora abordamos as características qualitativas fundamentais. Mas vejam lá, na última linha, nós temos as características qualitativas de melhoria. Então, além da informação ela ser relevante e possuir representação fidedigna, é importante que seja considerado também essas características que vão trazer melhoria para a qualidade da informação, que é a questão da comparabilidade, eu ter uma padronização na geração dessas informações, de modo que eu possa comparar uma informação da empresa hoje em relação ao ano anterior, comparar também empresas com outras empresas do mesmo setor. Por isso, a padronização das demonstrações e de suas análises. Uma outra característica de melhoria corresponde à verificabilidade. Então, é importante, gente, que todo o detalhamento de como eu cheguei a uma informação, ela esteja em nota explicativa, para que o analista, o usuário daquela informação, possa verificar de fato como se chegou ao valor da depreciação de um imóvel, como que eu cheguei à mensuração do inventário de um estoque, qual é o método que eu utilizei, PEPSI, MPM, e assim por diante. Uma outra característica também de melhoria corresponde à tempestividade. Então, para uma informação ser útil, ela tem que vir de maneira tempestiva, né? Ela tem que vir antes de eu tomar uma decisão. E, por fim, uma outra característica qualitativa corresponde à compreensibilidade, ou seja, uma informação ela precisa ser compreensível, entendida. E, para isso, a informação ela deve ser divulgada de maneira clara e concisa. Bom, eu gostaria de abordar com vocês um pouquinho sobre 3 demonstrações contábeis: o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e a demonstração do fluxo de caixa. Vamos falar um pouquinho sobre a finalidade desses relatórios financeiros e também sobre a sua estrutura. O balanço patrimonial, ele é composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. No ativo, eu tenho todos aqueles bens e direitos que vão gerar benefícios econômicos futuros. A estrutura que eu tenho do lado do ativo é uma estrutura que consta na legislação das sociedades por ações. E eu preciso então dividir esse ativo em ativo circulante e ativo não circulante. A diferença entre esses dois grupos corresponde àqueles bens e direitos que se converterão em caixa em até 12 meses, eles são classificados dentro do ativo circulante. E aquilo que tem uma perspectiva de longo prazo será classificado dentro do ativo não circulante. A legislação também obriga a abrir alguns subgrupos dentro do grupo do ativo não circulante. Vejam só, eu tenho ali o realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. E uma característica interessante aqui é que então esses bens e direitos geradores de benefícios econômicos futuros, eles são classificados dentro desses grupos e subgrupos a partir de uma ordem decrescente de liquidez. Então aquilo que já é dinheiro ou vai ser facilmente transformado em dinheiro, ele aparece em cima, né? Então, lá dentro do ativo circulante, eu tenho disponibilidades. Caixa, banco, equivalente de caixa, que já são, na verdade, contas em que eu tenho efetivamente o dinheiro em caixa, né? Na sequência, eu vou ter meus estoques, duplicatas e assim por diante. Vejam que aqueles itens que eu não tenho finalidade de venda, como imobilizado, intangível, eles vão aparecer lá embaixo, né? Em subgrupos lá embaixo no ativo. Bom, do outro lado do balanço, eu tenho o passivo e o patrimônio líquido, que são, então, as minhas origens de recurso. O passivo, ele está separado em passivo circulante e passivo não circulante, com a mesma perspectiva do ativo quanto ao curto e longo prazo. A ordem que eu tenho aqui de classificação de contas corresponde à ordem decrescente de exigibilidade, ou seja, aquilo que eu vou pagar daqui 15, 30 dias vai aparecer mais acima, dentro do meu passivo circulante. Um empréstimo, um financiamento de longo prazo,
Eu tenho parte dele acontecendo nos próximos 12 meses, estará dentro do meu passivo circulante, e a partir de então, os próximos 5 anos, por exemplo, né, de dívida que eu tenho aí para pagar, ele vai aparecer no meu passivo não circulante. Ainda como origem de recurso, eu tenho o meu patrimônio líquido. Aqui dentro do patrimônio líquido, eu tenho o capital social, que é aquele investimento inicial dos sócios e acionistas, e toda a variação desse capital. Na demonstração do resultado do exercício, eu também tenho uma estrutura aí formal, regida por lei, em sua apresentação. A demonstração do resultado do exercício, ela começa a partir da receita líquida, então esse seria o grande grupo a ser apresentado inicialmente, e aí eu venho tirando dessa receita líquida todo o sacrifício para obtenção dessa receita. Primeiro, aqueles gastos diretos, que são denominados de custos, e posteriormente as despesas, chegando no final ao resultado do exercício, que pode ser um lucro ou prejuízo. Então vejam que a finalidade da demonstração do resultado é verificar o desempenho econômico da organização. E por que não falar em desempenho da gestão, né? Vejam que eu coloquei aí, num quadrinho vermelho, a receita bruta. Anteriormente, ela também era apresentada dentro da estrutura da DRE. Hoje, o direcionamento legal é que ela seja exposta em nota explicativa. Então, eu não tenho mais essa informação quando eu olho a estrutura da DRE. Eu preciso abrir a nota explicativa para identificar qual foi a receita bruta e as suas deduções até que eu chegue ao valor da receita líquida. Então, da receita bruta, eu tiro vendas canceladas, devoluções, abatimentos sobre venda e impostos sobre venda também. E, por fim, gostaria de falar um pouquinho também sobre a demonstração do fluxo de caixa. Bom, a DFC ela é distribuída em 3 grupos. Eu tenho dentro da DFC as atividades operacionais, as atividades de investimento e as atividades de financiamento. A DFC ela pode ser elaborada a partir de 2 métodos, o método direto e o método indireto. O método direto, ele ocorre a partir da movimentação do caixa e equivalentes de caixa. Já o método indireto, ele ocorre por meio da conciliação do caixa e equivalentes de caixa com o lucro ou prejuízo do exercício, ou seja, eu parto do resultado da demonstração do resultado do exercício. Os autores do livro, eles chegam a mencionar que as empresas elas são incentivadas a adotarem o método indireto no Brasil. Não poderia deixar de falar rapidamente também sobre as notas explicativas. Nela, gente, a gente vai encontrar muitas informações relevantes para as nossas análises. As notas explicativas, elas são informações complementares às demonstrações contábeis. Com a adoção das normas internacionais de contabilidade pelo Brasil, o número de notas explicativas aumentou substancialmente. Com isso, também aumentou a responsabilidade do contador, uma vez que as suas atitudes e os seus julgamentos na tomada de decisão, eles podem agora ser questionados. Vocês vão poder ver, tanto na legislação 6.404/76, assim como o pronunciamento técnico, algum direcionamento do que deve conter dentro das notas explicativas. E as notas exigidas pelo pronunciamento, elas são muito maiores do que as exigidas na legislação. A partir de agora, eu proponho um método de análise que nós usaremos durante o decorrer da disciplina. Vejam que, na primeira videoaula, eu mencionei que cada analista ele passa a desenvolver a sua metodologia de análise. Mas para que nós possamos iniciar as nossas discussões dentro da análise das demonstrações contábeis, eu trago então a proposta da metodologia dos autores Eliseu Martins, Miranda e Diniz. Com o tempo, vocês vão pegando as técnicas, vão pegando o jeito e podem definir uma metodologia semelhante ao dos autores ou completamente diferente. O método proposto, ele consiste em 3 etapas. A primeira é a etapa da observação. A segunda consiste na etapa do exame. E a terceira consiste na etapa de interpretação. Vamos então, a partir de agora, falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas etapas. A etapa da observação é aquele momento em que eu preciso fazer um diagnóstico geral da empresa, do setor, levantar o máximo de informações sobre aquela empresa, aquele setor específico que eu estou propondo a analisar. Então, perguntas que podem nos ajudar nessa fase, né? É me questionar, por exemplo, o que eu vejo quando eu pego uma demonstração contábil de uma empresa? O que ela traz ali para mim? O que o balanço patrimonial está querendo dizer? Sem usar nenhum índice, nenhum indicador, nenhum cálculo. O que aquelas informações elas estão trazendo para mim? Que elementos que me chamam a atenção ali? E começar a fazer uma leitura aí de uma forma que eu vejo o que eu tenho de fato exposto ali no balanço quanto ao patrimônio da empresa, à situação econômico-financeira dela, né? E também já começar a ler notícias e verificar o setor de atuação da empresa. Quais são os fatores externos que impactam esse setor e especificamente essa organização?
Isso já vai começar a trazer informações relevantes para você como analista. Alguns pontos, pessoal, para a gente observar aí. Identificar qual que é o modelo contábil utilizado. Você já conhece a história da empresa? Caso não, comece a estudar um pouquinho de como ela foi criada, se ela tem sede e diversas filiais, qual é a região geográfica que ela se encontra. É importante olhar, como eu já mencionei, o ramo de negócio dessa organização, quais são os reflexos aí políticos, econômicos, né? O outro ponto que a gente já viu na videoaula anterior é a questão do relatório de auditoria. Essas demonstrações contábeis publicadas, elas são confiáveis? Eu posso, de fato, analisar essa empresa a partir dos relatórios financeiros dela? Porque se eles não são confiáveis, isso vai levar você, como analista, a tirar conclusões erradas, concorda? Bom, a partir do momento que você já está ali olhando os relatórios financeiros, identifique as contas e os grupos de contas que mais se destacam na demonstração. O que aquilo está querendo dizer para você? Qual é a realidade da empresa a partir desses grandes grupos? Gente, olhem as notas explicativas. Nem tudo vocês vão descobrir a partir das demonstrações contábeis. Então, vamos olhar notas explicativas. Ali eu tenho uma riqueza informacional muito grande. Então, aqui são algumas dicas do que vocês podem procurar, baixar, os documentos que vocês vão olhar quando da observação de uma organização. Então, tem que baixar o parecer do auditor independente, tem que baixar notas explicativas, olhar as características do setor, do ramo de negócio, olhar para a situação econômica geral do país, do setor, se ela é uma empresa que exporta, né, olhar de uma maneira global, internacional. Preciso estar atenta aos concorrentes diretos. Quais são as empresas que são concorrentes diretas dessa organização? Que características se assemelham a essa empresa e quais aquelas características que não se assemelham, que faz com que elas tenham as suas diferenças? Toda empresa de capital aberto, elas têm no seu site uma área de RI, que são as relações com os investidores. Ali existe um monte de informações já divulgadas e discutidas que a empresa traz aos seus acionistas e investidores. É bem legal dar uma olhada também. Assim como o relatório da administração, em que a administração ela já coloca o desempenho que aquela gestão teve frente a um determinado período. Bom, o segundo passo consiste no exame, né? Então, nessa etapa, a gente busca responder aos seguintes questionamentos: como que posso estruturar essas informações para buscar um sentido lógico? Tem algo aqui que está destoando? Aqui você vai buscar entender o significado de cada conta e tentará encontrar um sentido para as demonstrações. Você pode, inclusive, reclassificar contas, caso aquilo não seja de fato o que precisa ser demonstrado na padronização das demonstrações contábeis para análise. Então, aqui a gente vai buscar padrões que vão facilitar o processo de análise. E aí, pessoal, cabe ao analista buscar um padrão nessas demonstrações que facilitem aí todo o processo e a etapa de análise. Essa etapa do exame é como se um médico tivesse feito um diagnóstico e a partir dos exames, ele vai precisar agora fazer uma interpretação daqueles exames para definir o que o paciente tem, certo? A mesma coisa acontece com nós, analistas, na hora de identificar a saúde de uma empresa e analisar o seu desempenho econômico-financeiro. Então, a partir de uma observação, ou seja, do diagnóstico geral da empresa, e a partir de alguns exames, né, nas contas dessas demonstrações, na alocação dessas contas e a partir de uma padronização dessas informações, eu passo então em um segundo momento para a interpretação, que é o nosso terceiro passo. Já já a gente chega lá. Então, só para fechar, nessa etapa do exame, eu vou me preocupar em padronizar e reclassificar contas, quando necessário, das demonstrações, e fazer com que eu consiga observá-las e examiná-las de uma maneira simples, sintetizada. Alguns pontos aqui que os autores sugerem reclassificação, ou seja, os autores sugerem a gente olhar para essas contas e verificar uma padronização quanto a elas, e talvez até uma possível reclassificação, tudo bem? Então, olhar nas ressalvas e ênfases dos pareceres de auditoria, contas como duplicatas descontadas, participação de acionistas minoritários, participação de empregados e diretores e verificar a melhor forma de padronização delas nas demonstrações. Um outro ponto importante, quando eu olho, por exemplo, muitos anos e vou comparar esses valores absolutos das demonstrações ano a ano, é eu cuidar com a questão do efeito da inflação. Então, eu comparar um valor de caixa do balanço patrimonial hoje com o valor do caixa de 10 anos atrás, percebam que eu tenho aí um período longo de tempo que já se passou. Então, para que eu possa fazer essa comparação, eu tenho que aplicar aí a taxa de inflação para que eu tenha o mesmo poder do dinheiro, não sendo interferido pelo tempo. Para auxiliar aí nessa etapa do exame, existem algumas técnicas de análise que nós vamos aprender aqui durante a disciplina, que são a análise horizontal e vertical
e alguns índices, como o índice de liquidez, de estrutura, de rentabilidade, de atividade e de capital de giro. Nós vamos abordar com profundidade cada um deles. Uma vez realizada essa etapa de exame, nós temos a terceira fase, que é a etapa de interpretação. Fui lá, apliquei as técnicas de análise, calculei os índices. E aí eu devo me perguntar: e agora? O que significa cada um desses índices? O que quer dizer um número 1.1 de liquidez dentro de uma organização? Então, gente, a questão aqui não é calcular. Calcular o Excel faz pra gente. A questão aqui é interpretar, é analisar, é estudar bastante uma empresa, um setor e ter senso crítico para conseguir verificar o que significa aquele número para mim. O que isso representa para a empresa? Isso é bom ou isso é ruim? Então agora eu vou tirar conclusões sobre as condições financeiras da empresa. Vou verificar se a empresa possui liquidez ou não, se o nível de endividamento dela está alto ou está baixo, se é uma empresa que tem uma rentabilidade satisfatória e assim por diante. Então aqui, pessoal, eu vou conseguir analisar o desempenho econômico e financeiro da organização. E é uma fase em que eu preciso dar uma de detetive, sabe? Me questionar o porquê daqueles resultados, analisar e verificar quais são as causas de uma determinada evolução, de um determinado resultado. E aí, pessoal, a gente precisa ter um cuidado quando a gente vai interpretar algumas coisas. Por exemplo, a interpretação de um único índice isolado pode transmitir aí uma interpretação não tão adequada. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de índices de liquidez, em que eu tenho 4 índices que nós vamos trabalhar: o índice de liquidez corrente, o índice de liquidez seca, índice de liquidez imediata e índice de liquidez geral. Eu simplesmente olhar para um índice e tirar a conclusão sobre a liquidez da empresa não é o mais adequado. Eu preciso calcular esses índices, interpretar eles e olhar de uma maneira global. O que esses índices querem dizer para mim? E não vou olhar simplesmente um deles, mas sim todo o grupo de liquidez. Aí sim eu consigo ter um poder informacional maior. Algo que é muito relevante aqui para o analista tirar suas conclusões, né, é olhar o índice de uma empresa e compará-la com um índice médio setorial, comparar com uma empresa concorrente direta, para identificar se a liquidez da empresa em que ele analisa é melhor ou pior da liquidez do médio setorial, por exemplo, ou da liquidez da concorrente direta. Sem essa comparação, o analista ele não consegue, de fato, tirar inferências, né, concluir alguns pontos que seriam necessários para sua análise. Um outro tipo de comparação que é bem interessante corresponde à comparação de períodos a períodos, anual, semestral, né, das informações. Então, quando eu comparo um ano de 2000x5 com o ano de 2000x4, 2000x3, eu estou olhando a evolução de uma informação ao longo de 3 anos, ao longo de 5 anos. E isso pode trazer algumas inferências bem legais. Então, a partir de uma evolução em que eu vejo que a rentabilidade ela vem caindo ao longo dos últimos 5 anos, eu posso ir em busca de identificar o porquê. Quais são as causas dessa queda nesses últimos 5 anos da rentabilidade? Tá? Então, a gente utiliza a comparação de períodos dentro da empresa nesse sentido. Bom, então é isso, pessoal. Agradeço pela atenção de todos e desejo bons estudos. Até mais!